A gente acredita que hoje a gente tem muito como favela um espaço fora a cidade, né? Como se ela não fosse integrante da cidade. E a nossa tentativa é dizer, não, a favela é cidade e se tudo está funcionando num espaço que a gente tem de por cidade, por que a favela está tão fora de tudo isso, sem o transporte, sem a saúde, sem o lazer adequado? E a construção da moradia surgiu porque inicialmente se imaginava que o problema da pobreza era só a moradia, e depois de muito tempo a gente foi entendendo que ela é muito mais que isso, que ela é multidimensional, mas continuamos com essa raiz de que, primeiro, um teto, minimamente um teto digno, um lugar que você possa dormir, ter seus filhos em segurança e que não chova dentro. É um primeiro passo para se reerguer, para se entender com um pouco mais de dignidade, um pouco mais de... um sentimento um pouco mais de humano, para daí conseguir uma autoestima um pouco maior e correr atrás desses outros direitos e dessas outras oportunidades, né? A gente tem uma área dentro do escritório que ela é responsável por buscar novas comunidades e fazer essa primeira interação, né? Então a gente mapeia comunidades que a gente fala que sejam perfis do teto, que tenham a questão da moradia realmente muito precária e os outros direitos do saneamento e outros também que não funcionem como deveriam funcionar. Então a gente faz um contato, tenta um contato com alguma referência comunitária para poder fazer essa visita na comunidade. Aí nisso a gente marca uma visita e essa pessoa seria responsável por mostrar toda a comunidade, dizer como é que funciona, como é que é todo o trabalho ali. A gente conta também o nosso trabalho e tenta marcar uma reunião com o maior número de moradores para a gente apresentar o teto e perguntar se eles têm interesse em trabalhar junto com a gente, né? Que a gente estava explicando para vocês, a gente não chegar a impor nada. Se a comunidade quiser trabalhar junto com a gente vai estar ali para trabalhar junto com eles. E aí a gente tenta marcar esse final de semana de reunião, né? Uma reunião de apresentação, juntando o maior número de moradores, a gente apresenta o nosso modelo de trabalho, que é esse trabalho em conjunto, então a gente não vai lá para dar nada a ninguém, a gente vai para construir juntos. E aí se a comunidade se interessa, não, temos interesse, também queremos essa transformação junto com vocês, a gente faz todo um documento, né, com a assinatura deles, validando o nosso início de atividades ali na comunidade. E aí se eles validarem, a gente fecha um grupo de voluntários que começa aí todo final de semana no nosso fluxo de funcionamento. Então, primeiro é mapear a comunidade, entender exatamente quantas moradias tem ali, qual o espaço que existe de lazer, o hospital mais próximo. Mapear literalmente as casas, porque as comunidades não têm nenhum tipo de registro, quase nenhuma tem registro em lugar nenhum. Então, a gente tem o nosso mapa, coloca número em todas as casas para o nosso controle, né, o mais parecido possível como eles se entendem ali. E aí já vai marcando algumas das atividades iniciais da organização para entender aquele contexto, aquele território e atuar mais profundamente. E aí, assim que possível, a gente marca uma eco, que a gente chama, uma atividade que chama Escutando as Comunidades, que é um final de semana que o voluntariado é convidado para ir, então um final de semana de imersão, e a gente aplica nosso questionário socioeconômico, se possível, na comunidade inteira. E aí nele traz tudo, né? A renda da família, quantas pessoas moram, se frequenta o hospital, onde é que é o hospital, se o filho está na escola. Maior número de informações possíveis, né? Existem ali no nosso questionário. E aí a gente vai entender depois daquele questionário, se a comunidade é assim, funciona assim, qual é o perfil dela de violência ou de saúde, quais são hoje as maiores, para a comunidade, as maiores carências dela mesmo. E aí com esse relatório... A gente também procura que já na próxima construção, na nossa programação de construções, incluir aquela comunidade para ela passar pela essa nossa primeira possibilidade das coisas se movimentarem ali, que é a construção de moradias. E aí, marcada a construção, aquela comunidade estando no fluxo da construção, para a gente designar as famílias, escolher as famílias que vão construir junto com a gente pega todas aquelas questionários socioeconômicos e vai analisar o grau de vulnerabilidade das famílias. Então tem todo um olhar atento de quem naquele momento mais precisa, né? Que também entra a questão da família, problemas de saúde, número de crianças em casa, a questão da renda. E aí, selecionadas as famílias, a gente bate novamente na casa delas e vê se elas têm interesse em construir junto com o teto. E o nosso contrato, a gente assina todo um contrato, estabelece mínimos para elas, né, que elas têm que cumprir, porque a gente não vai construir a gente vai construir com, isso fica muito claro desde o início. Então ela tem a obrigação de contribuir com uma taxa de R$200,
ela tem que cozinhar para a gente no final de semana da construção, para a equipe que vai estar ali com ela, ela tem que desmontar a casa dela no dia que a gente começar a construção, se ela não tiver desmontada a gente não vai construir mais. Todo final de semana anterior, que é cerca de 2 meses, ela tem que estar na comunidade para a gente fazer as nossas reuniões e conversar sobre o processo. Se passa 3, 4 finais de semana ela não está, a gente fala, olha, infelizmente você não está tão interessado assim, né? Tudo bem, no próximo momento a gente entraria. E aí chega o final de semana da construção, que a gente leva um grande número de voluntariado, dependendo do número de casas, para fazer a construção dessas moradias. E aí, acabando a construção das moradias, começa todo esse processo do grupo de voluntariado, que todo final de semana vai estar lá, juntando esses moradores que construíram, mais todos os moradores interessados, para pensar nos outros projetos, para que a comunidade diga, agora a gente acha que o importante é uma praça, o importante é uma biblioteca, o importante é uma quadra, e a gente vai juntos com moradores desenvolvendo esses projetos. Bom, eu entendo como um mundo legal, um lugar em que todas as pessoas tenham pelo menos a possibilidade de viver tudo que é disponível em todos os sentidos, né? Então, que todo mundo consiga ter um mínimo de lazer, um mínimo de saúde, um mínimo de transporte, um mínimo de direitos que estão hoje constitucionalmente colocados, mas também outros, né? Em relação a carinho, a amor, a afetividade, então que todo mundo possa pelo menos ter a oportunidade de experimentar todos esses direitos e todas essas interações.